Olá, meus queridos, minhas queridas e meus queridinhos. Estamos aqui novamente, né? Vamos partir para uma nova história. Não repare muito na voz da vovó Olguinha, que está saindo de uma gripe, que é normal nessa época, não é? Mas está tudo bem. Então, essa história que eu vou contar hoje, ela me foi contada por uma pessoa muito especial, familiar. E ele a leu na antiga revista Seleções. Essa revista era maravilhosa no século passado. Ela, além de informações maravilhosas que trazia também esse tipo de histórias, histórias de vida, histórias verídicas. E entre elas, ele contou essa para mim. Então, vamos lá. A história se passa nos Estados Unidos, em uma cidade modesta, e era uma comunidade ali onde vivia John. Vamos dar esse nome ao personagem. John, desde pequeno, era um menino que se saía muito bem, aliás, ele se sobressaía aos outros. Na escola ele era o bom, tirava boas notas, ele era muito popular com as meninas. John era muito amigo de todos, e todos eram seus amigos de verdade, porque ele trazia uma energia muito boa, de alegria sempre. E John foi vivendo essa vida, estudando, terminou a primeira série, não é? O primário, tudo. E ele foi trabalhar numa indústria de plásticos. Enquanto isso, os outros amigos acabaram se preparando, continuando estudos, mas ele teve a sorte, na época, de ser logo contratado, porque não era uma época fácil e ele precisava ajudar a família. E John foi trabalhar nessa indústria e lá se fabricava, entre outros produtos, como potes, bacias, tudo que a gente possa imaginar, eles fabricavam pentes. E naquela época, anos 20, 30, 40, 50, eu ainda cheguei a ver isso com meus irmãos. Os mais vividos, vamos dizer assim, vão se lembrar. Era hábito, era um costume de se usar um pente no bolso traseiro da calça. Nossa, aquilo parece que era um status de usar o pente. Quando ele falou, eu até dei risada, porque seria equivalente a menino usar o seu primeiro sutiã e o menino usar o seu primeiro pente no bolso traseiro, bem assim. E era muito comum, meus irmãos todos usavam, eles tinham aquele estilo de pentear, de jogar o cabelo, de fazer modismos, não é? Então, João trabalhava nessa indústria. E como naquela época não havia internet, não havia essas coisas, em todo lugar que ele fosse fazer a venda, ele tinha que ir pessoalmente, fazer suas viagens.
E ele percorria muitas e muitas cidades, e John era conhecido, e John era querido, e tudo assim. Então, o tempo foi passando, John casou-se, ele comprou sua casa, uma casa modesta, mas uma casa boa, né? Criou seus filhos e os seus amigos. Eles continuaram sendo amigos. Eles convidavam John para tudo que acontecia. Eles não pararam de estudar e eles acabaram se tornando pessoas muito prósperas. Lá atrás, John era popular, ele era muito querido, mas ele parou ali, na fábrica de plásticos, e os outros continuaram estudando, se esforçando e mantendo um nível de vida melhor. Quando havia uma festa na casa de um amigo, e eles eram convidados, eles iam, claro, mas a esposa de John já ia meio constrangida, porque as esposas dos amigos usavam roupas boas, a casa era muito bonita, a casa era muito diferente da vida que eles levavam. Vidinha boa, simples, né? E assim, eles foram percebendo que alguma coisa havia acontecido no caminho. Ele não havia se tocado que ele havia parado. Pois bem, um dia, John teve que fazer uma viagem um pouco mais longa e foi parar numa cidade que ele costumava ir, pois lá tinha um amigo que lhe comprava tudo que ele levava, o amigo comprava. Ele era um amigo muito querido. John o considerava muito e, por sua vez, o outro também o considerava. Quando ele chegou lá e foi procurar pelo Smith, vamos chamar assim, o filho do Smith se apresentou, aliás, John já o conhecia, e falou: olha, infelizmente, papai faleceu. E John ficou muito triste, ele ficou surpreso, porque na época tudo era um pouco mais difícil. Hoje você faz um telefonema e comunica, naquela época não era assim. E ele ficou muito triste e ele dizia assim: eu amava muito seu pai. O seu pai, para mim, era um irmão. O seu pai era uma pessoa muito especial. E o filho dizia: mas o senhor também era muito especial para o meu pai. Meu pai o tinha em alta conta. Mas será que é tanto quanto eu o queria? Um verdadeiro irmão? Então o filho de Smith o convida a conhecer a firma, a fábrica, e o leva para o depósito. Chegando lá, ele começa a olhar tudo e, de repente, seus olhos param numa pilha de caixas de pentes. Ele falou: mas, meu Deus, o que é isso? Quantos pentes? Por que o seu pai comprou tanto pente sem precisar, uma vez que ele não os vendia?
E o filho falou, então, esse é o tamanho do amor do meu pai por você. Então, essa história eu chamei de vendedor de pentes por isso, porque o seu principal papel, entre vender outras coisas, era vender os pentes. E assim, constrangido, ele voltou para casa e parou para pensar tudo o que havia acontecido no percurso da sua vida. Então, eu vou terminar essa história por aqui. É natural que John iria continuar vendendo os produtos da fábrica de plástico, porque ele não fazia outra coisa. Aquele era o seu serviço e ele terminaria assim, desta forma. Com certeza, ele já agora mandaria cada um de seus filhos estudar, se preparar para ser alguma coisa a mais. Então, a história termina aqui. E aí, o que eu quero fazer é chamar a atenção de todos os meus amores que aqui estão. A gente sempre pode fazer alguma coisa a mais. Se eu disser assim, não colocar a viseira de burro, os pequeninos não vão saber o que é. Mas, quando um burro era atrelado a uma carroça, ele tinha aqui uma viseira, que era assim, né? Prendiam aqui, para que ele não pudesse olhar para os lados, ele só via o caminho da frente. Ele não via nada mais a não ser a sua frente. E nós não podemos jamais carregar uma viseira. Nós precisamos ter a nossa visão livre, aberta, para vermos tudo, para que possamos experimentar de tudo e ver aonde que estão as nossas oportunidades reais. Porque fazer as coisas, todos nós temos capacidade de aprender e fazer de tudo. Mas com certeza haverá uma profissão, haverá alguma coisa que você poderá fazer que lhe trará benefícios financeiros, que a sua vida poderá ser melhor, dos seus filhos poderá ser melhor. E quando nós paramos no tempo, as coisas acontecem dessa forma. John era tudo de bom, tudo. Era popular, John era bonito, John dançava, John brincava, John era amigo demais. Mas lhe faltou um pouco mais de criatividade. Para um bom vendedor, ele poderia vender outro tipo de coisas. Coisas mais valiosas, mais importantes, que lhe renderiam muito dinheiro e ele teria uma vida melhor. Então, essa é uma historinha, desculpa, é uma historinha para pensarmos. Quantos irmãozinhos queridos, esses nossos pequenos, estão se encaminhando para a vida agora, estão trilhando novos caminhos. Peguem sim a primeira oportunidade de trabalho,
para não ficarem parados, porém jamais desistam de olhar para os lados, para frente, para o alto, para tudo, para ver se não há alguma coisa que está à vossa espera e vocês ainda não perceberam. Então, meus amores, a minha historinha de hoje é essa. Eu quero desejar a cada um de vocês muita saúde, muita paz, muita alegria. Pedir que Jesus abençoe a cada um de vocês, a vossa casa, o vosso caminho, o vosso trabalho. E pedir a vocês que não me abandonem. Essa vovó Olguinha já não saberia viver sem a vossa companhia. Amo vocês de todo o meu coração. E eu vou lhes deixar um grande abraço, o meu carinho e até nosso próximo encontro com a vovó Olguinha. Tchau!